Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar continuidade à segunda parte de A Relíquia do escritor português Eça de Queiroz. Eu não sei se eu cheguei a comentar na aula anterior, mas eu estou seguindo essa edição, tá? Que tem aqui a apresentação, né, e notas do professor Marcílio, fantástico, né, que eu tenho um grande apreço, não conheço, mas, putz, fantásticas as análises que ele faz. E aí eu vou seguindo dessa forma, né? Eu vou sublinhando as partes mais importantes e é assim que a gente está conduzindo e que a gente vai conduzir até o final, né? E no final a gente vai fazer as análises. Bom, a gente se deparou aqui com o Teodorico, que tem como essência a mundanidade, né? Essa é a essência dele. Ele só quer saber de mulheres e tudo mais, então o profano. Mas, na aparência, a gente percebe que ele precisa demonstrar-se santo para que a Titi deixe a fortuna para ele, tá? Então, na aparência, ele é religioso, né? Na aparência, ele procura o sagrado o tempo todo, então não sai das missas, né? Não sai da igreja, 2, 3, 4 missas por dia, enfim. Mas tudo isso para que ele receba essa herança da Titi. Tá? Uma outra coisa, talvez, que eu tenha esquecido de mostrar, e eu acho que eu esqueci, é essa imagem que tem aqui nessa edição. Tá? Aqui é uma estátua que fizeram por Eça de Queiroz, então é o Eça e a verdade nua e crua, então que essa mulher despida, e sobre ela um véu transparente. Tá? O que significa isso? Tem tudo a ver com a epígrafe no começo do livro. Né? Então, nós temos uma epígrafe, que nós vamos falar ainda dela. A epígrafe diz justamente isso aqui, ó, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano, né, o manto bem transparente da fantasia. Tá? Então, se eu não comentei, eu acredito que não, isso aqui é muito importante. Tá bom? Então, a gente vai dar continuidade agora a essa segunda parte. O Raposão vai encontrar, andando pela rua ali, o Rinchão, que é o Silvério, é um amigo dele. Gente, Rinchão vem de relinchar, né? Tipo assim, será que o cara era um cavalo, né? Um animal? Tá? Então, eles foram companheiros lá na Casa das Pimentas, que é aquela república em que o Teodorico morou, né? E agora, de volta ali em Portugal, tal, ele estava indo encontrar Ernestina, né? Que morava no Salitre. Foi interessante, né? Enfim. E aí ele falou assim, oh, vem ver a Adelinha, né? Vem ver a Adélia, mulherão, tal, né? Eu vou lá, tal, vem comigo, né? Vamos, enfim, vamos sair para pegar, tal, coisa desse tipo. Aí era um domingo, aí ele foi lá, 8 horas, e ele vai conhecer a tal da Adélia, tá? Aqui tem uma figura de linguagem, gente, ele diz assim, ó, que a Adélia estava fumando um cigarro lânguido, tá? Então, um cigarro lânguido. Na verdade, né, assim, meio, né, molemente, meio melancólico, assim, tá? Mas o que é um cigarro lânguido? Na verdade, tem uma figura de linguagem aqui que é a empálagia. Ele transfere para o cigarro a atitude da personagem, tá bom? Então, o adjetivo vai para o cigarro, quando na verdade seria da personagem. Ele faz isso em outro momento que eu também vou mostrar para vocês, tá? Então, é uma figura de linguagem, assim, difícil de a gente achar, né? Mas é interessante, né, que vocês saibam. Bom, aí ele vai beijar finalmente lá tal Adélia, né, Adelinha e tal, então dá um beijo, não sei o quê, e de repente ele fala assim, que o relógio medonho começou a tocar 10 horas da noite. Gente, 10 horas era a hora do chá com a Titi. Ele não podia chegar em casa atrasado, mas nem a pau, senão ela comia o fígado dele, né? Aí ele falou, Jesus, era a hora do chá da Titi. Com terror esbaforido, ele saiu da casa da Adélia. Aí ele fala que ele se enfia pela sala da tia, né? Ainda balbuciei, Titi, né? Mas ela já gritava, esverdinhada de cólera, sacudindo os punhos. Relaxações em minha casa, não admito. Quem quiser viver aqui há de estar às horas que eu marco. Lá deboches e porcarias, não.
enquanto eu for viva. E quem não lhe agradar, rua. Gente, ameaça constante, né? Ela ameaçava o tempo inteiro, coitado. Aí ele falou assim, puta, né? Se você soubesse onde eu estive, né? Eu estava no convento da encarnação. E lá eu encontrei o meu condiscípulo. E o cara foi buscar a irmã. Aí ele começou a contar que a irmã vai se casar, que ela está apaixonada pelo noivo. Começou a falar do enxoval. Então ele achando que ele ia se safar com a tia, né? Contando essa história, né? Assim, seu morto para sair dali e tal, né? Mas é o sobrinho do barão do Alconchel, né? Então não podia ser descortês com o rapaz. Aí é tipo assim, tinha patrocínio uivou de furor. Olha que conversa! Que porcaria de conversa! Que indecente conversa para o pátio de uma religião. Uma casa de religião, né? Para outra vez que venha a estas horas, não me entre em casa, fica na rua como um cão. Aí, gente, o Dr. Margaride, que era um cara assim legal, ele gostava, né, do Teodorico e tal, ele põe uma mão pacificadora, né, na história. Assim, tá tudo explicado. O nosso Teodorico foi imprudente, mas o sítio onde ele estava era respeitável. Então, o lugar, uma casa não, né? Uma casa ali que ele falou, casa de religião, pô, como assim, né? E outra coisa, eu conheço o Barão do Alconchel, né? É um dos mais abastados aqui do Alentejo. Talvez um dos mais ricos proprietários de Portugal. O mais rico, direi. Então, ele puxa bem a sardinha pro cara, né? Aí o padre Casimiro, vai tomando teu chazinho, né? Toma teu chazinho, meu filho, né? Aí ele fala assim, gente, eu pensava em abandonar aquela casa, daquela velha medonha, né? Mas aos domingos o chá era servido nas pratas do comendador de Godinho. Aí eu via lá resplandecentes, né? Por exemplo, o Bule, o gracioso Bule, o querido açucareiro de prata, né? O paliteiro gentil. Tudo isso pertencia a Titi. Que rica que era a Titi. Era necessário ser bom, era necessário agradar sempre a Titi, né? Então, gente, o cara falou assim, mas nem a pau, se eu sair daqui eu vou perder toda a minha fortuna, né? Aí ele vai se formar, tá? Vai ganhar um cavalo da Titi. Agora estava na hora de agradecer a Titi, né? Segundo o padre Casimiro, para variar, né? Adulador e tal. Falou, vai falar umas coisinhas bonitinhas para Titi, né? Dá um abraço nela e tal. Aí ele foi lá, né? Maior cara de pau. Titi, né? Venho aqui agradecer. Está bom, vai com Deus. Aí beijei-lhe a franja do chale. A Titi gostou. Eu fui com Deus. Eu, tipo assim, vai com Deus, né? Só daqui, vai. Começou daí, farta e regalada, a minha existência de sobrinho da senhora Dona Patrocínio das Neves, né? Então, a partir daí, ele começa a ter uma vida um pouco mais tranquila. Aí, ele fala que, às vezes, né, ao sair sorrateiro do portão de uma igreja, porque ele tinha que ir para a igreja toda hora, gente, tinha que ir para a missa toda hora, né? Então, às vezes, ele topava com um condiscípulo republicano. Então, às vezes, os amigos dele, né, tal, e aí o cara fala assim, ô, Raposão, pois tu agora, tipo assim, ué, você tá frequentando missa? Você, né? Aí eu negava vexado, né? Tudo envergonhado. Ora essa, não me faltava mais nada. Sou lá, eu de Carolice, né? Eu entrei aqui por causa de uma rapariga, filho. Eu tava atrás de saia, você tá louco? Né? Que eu sou Carola, mas nem a pau, né? Então eu negava de pé junto com os caras, né? Eu tô fora. Bom, aí a tia começou a liberar um pouco mais tarde. Ele começou a chegar 9h30, né? Aí ele ia para casa da Delinha, ele levava para ela lá uma caixinha de pastilhinhas com chocolate, né, para agradar a moça. Aí ele contou para ela, pô, Titi é rica pra caramba, né? Então ele falou todo da riqueza e tal. Aí, ó, se a Titi arrebentasse agora, se a Titi morresse, eu aquele, né, montava uma casa bem bonitinha para você, né? Ele falou para Delinha. Nossa, mas se você ficar rico, você não vai nem se importar comigo, né? Ela fala. Aí ele se ajoelha, esmagando o peito contra os seus joelhos, ofertando para ela como se fosse uma res. Ela abriu o chale e aceitou-me misericordiosamente.
Gente, olha aqui, ó, a dicotomia, ó, o sagrado e o profano junto de novo, né? Muito engraçado. Bom, aí ele fala, Deus é Delinha. Ele fala, agasalha-te riquinho, né? Tipo assim, vai pegar friagem, tá? Aí ele fala que o verão passa, que os primeiros ventos de outono vão levando as andorinhas, a minha vida estava mais fácil, né? Conversando um dia com a tia, falou assim, ó, sabe quem veio me falar, Titi? O tal do, lembra do Barão do Alconchel? O Ricaço, né? Tio daquele rapaz, meu condiscípulo, tal, né? Nossa, ele me tratou com muita consideração. Aí ele diz, ó, a Titi gostou dessa consideração. A Titi adorou, né? Aí, gente, ele começou a falar como se ele fosse um moralista, ali, magoado e tal. Ele falou que enquanto ele estava conversando com esse senhor, surgiu uma moça toda decotada, tal, né? Parecendo aquele nua no peito, os braços nus, né? Gente, braço chamava muita atenção naquela época, né? Então, toda aquela carne irreligiosa aparecendo. Aí a tia, ele falou assim, aí ele fala para a tia, Jesus, Senhor, que vexame, acredite a Titi. Eu estava morrendo de nojo, né? Aí a Titi também gostou daquele nojo que ele sentiu, tá? Então, gente, ele está tentando provar para a Titi que ele é santo, né? Que ele não está afim de mulher, né? Quando, na verdade, ele só pensa nisso. Aí a tia diz assim para ele, ó, agora que estás um homem e que parece que tens propósito, não me importa que fiques fora até as 11, 11h30. Então, ó, foi liberando a corda do cara, né? E aí ele foi ganhando mais a confiança dela. Por quê? E aqui, olha que interessante, ele vai explicar uma coisa, ó. Para a tia Patrocínio, todas as ações humanas passadas por fora dos portais das igrejas consistiam em andar atrás de calças e andar atrás de saias. E ambos esses impulsos naturais lhe eram que odiosos. E ali dá um exemplo, ó. Um moço grave, né, um moço sério, amando seriamente, era para ela, abre aspas, uma porcaria. Quando sabia de uma senhora que tivera um filho, cuspia para o lado e rosnava. Que nojo! E quase achava a natureza obscena por ter criado dois sexos. Gente, isso é muito engraçado, né? Rica nunca quisera em casa um escudeiro para que não houvesse na cozinha e nos corredores saias a roçar com calças. E apesar de irem embranquecendo os cabelos da Vicência, lembra que era a empregada dela, né? De ser decrépita e gaga cozinheira, de não ter dentes a outra criada chamada Eusébia, a tia, né, andava-lhe sempre remexendo desesperadamente os baús e até na palha dos enxergões, né, assim, embaixo da cama e tal, a ver se descobria fotografia de homem, carta de homem, rastro de homem, cheiro de homem. Ela chamava tudo isso de relaxações. Quase todos os dias repetia, referindo-se a mim, que se uma pessoa do seu sangue, gente, quem tem do sangue dela é só ele mesmo, né? Do seu sangue, e que comesse o seu pão, andasse atrás de saias ou desse a relaxações, havia de ir para a rua escorraçado a vassoura como um cão. Aí, cara, o cara ficava né, com medo e tal. Aí ele falou assim, as minhas preocupações, né, eram sempre assim muito apuradas, para evitar, né, que quando ele chegasse em casa, ele tivesse o cheiro da Delinha, né? O que ele fazia? Ele andava na algibeira, né, ali no bolso dele, na bolsa dele, incenso, ele andava com incenso na bolsa, gente. E aí ele chegava perto da casa da tia, ele queimava o incenso, pegava bem no cabelo, na barba dele, assim, ficava aquele cheiro de incenso, igreja, né? Aí ele chegava em casa tal, aí a tia falava assim, Jesus, que rico cheirinho de igreja, né? Aí fala assim, sou eu, Titi, que estou cheirando a igreja, né? Então, e aí ele quer demonstrar para ela ainda mais a sua indiferença por saias. Então ele diz que uma vez ele colocou lá uma carta com selo, tá? Certo de que a religiosa dona do patrocínio, ou seja, a tia dele, né, minha senhora e tia, a abriria logo e vorazmente.
ela ia fuçar em tudo, ela ia fuçar naquela carta, é lógico. Ele escreveu propositalmente a carta, né? E aí na carta ele demonstra também ser extremamente casto, né? Ser extremamente santo aqui. Então ele diz assim, né? Moral, a gente pode nem falar, né? Santo mesmo. Vai. É uma carta dele para um amigo, tá? Saberás que fiquei de mal com o Simões, por ele ter me convidado a ir a uma casa desonesta. Não admito dessas ofensas. Tu lembras-te bem como já em Coimbra eu detestava tais relaxações. Enfim, gente, ele deixa a carta ali para te ver mesmo. Aí ele fala assim, a Titi leu, a Titi gostou da carta. Bom, aí um belo dia ele estava andando ali pelo Rossio de novo e ele encontrou o Dr. Margaride. Na verdade, ele estava indo para o Rossio para comprar chocolatinhos para a Adélia, né? Alguma coisa assim, uns docinhos para ela. O Dr. Margaride estava indo assistir O Profeta, né? Aí eu falei assim, puta merda, vou ter que ir atrás desse homem agora, né? Porque eu não posso falar que eu tô indo para casa da Adelinha, né? E aí eles, depois, né, disso, eles vão se sentar a um café ali e tal, eles vão conversar. Ele quer saber para quem que a tia vai deixar a herança. E o doutor Margaride vai contar para ele. Né? Então ele falou assim, olha, é o seguinte, Teodorico, a questão é outra, filho. O problema é que você tem um rival, cara. Você não está sabendo, mas você tem um rival. Aí o Teodorico falou assim, rebento, né? Rebento esse cara, quem é esse cara, né? Primeiro, vamos corrigir uma coisa. Você não fala dessa forma com ninguém, você não arrebenta ninguém, um cavaleiro, né? Um moço comedido como você não tem que usar uma expressão imprópria dessa, né? Mas o problema é que o seu rival é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele falou assim, como é que é, né? Então, aí ele revelou que a tia tensionava, né, deixar toda a fortuna para a igreja, então para os padres de sua devoção. E aí ele olha lá no fundo assim desse café, né, ele vê um cara triste e tal, e falou assim, gente, isso aí sou eu, se eu não herdar a fortuna da Titi, né? O doutor Margaride fala para ele, só que pode ser que ela tenha mudado de ideia, né? Vai saber, né? Pode ser que você venha a herdar tudo tal, mas contanto que você continue, né? Sendo esse rapaz bom, que demonstra ser um menino santo, né? Um rapaz assim de família, blá 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 tal. Conseguintemente, ele vai deixar para a Madre Igreja, de certa forma, né? Mostrando, deixando para você, que representa tudo isso, é como se deixasse também para a Igreja, né? E aí ele vai procurar fazer com que a tia acredite realmente que ele se tornou um santo. Então a gente para a aula por aqui hoje e a gente continua depois nessa parte que é bem interessante. Ele fala que ele vai disputar agora com tu, ó filhos do carpinteiro. Então, nós vamos dividir esses mesquinhos bens da Titi, né? Se é que eu não vou pegar tudo para mim, tá bom? Então, filho do carpinteiro é Jesus aqui, tá, gente? Então, ele vai criar um projeto para realmente convencer a tia de que ele é santo, tá? E aqui vem a melhor parte. Então, até mais, galera. Até a próxima aula. Beijão para vocês.